Aqui quem está falando é a Márcia Rosa. Eu estou muito feliz porque estou passando aqui para gravar mais um vídeo e eu queria pedir a vocês que antes de tudo, que ao final desse vídeo vocês apertam aí o sininho para vocês ativar as notificações, para vocês serem um novo inscrito no meu canal. Peço a vocês também que dê o seu joinha, o seu like, para que esse vídeo possa alcançar muitas vidas e possam impactar os corações. Quem sabe hoje esse vídeo vai ser para alguém que está precisando muito ouvir sobre esperança. Então não esqueça de você compartilhar esse vídeo com alguém. Ao final desse vídeo, não guarde só essa palavra para você. Espalhe ela para aqueles que estão precisando também. E o tema do vídeo de hoje é As Duas Janelas. E eu trouxe esse tema para ilustrar, mas o contexto que nós vamos falar hoje é esperança. As duas janelas. Nós vamos falar das duas janelas da nossa vida. Existe a janela da desesperança e existe a janela da esperança. E nós vamos falar hoje sobre as duas janelas. E o texto base que eu escolhi é Lamentações, no seu capítulo 3, o seu versículo 21, a qual diz o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, o autor vai dizer o seguinte de Lamentações: quando eu comecei a lembrar das coisas passadas, dos momentos frustrantes que eu tive, dos momentos de dores, isso me trouxe desesperança. Mas, quando eu comecei a trazer à memória aquilo que me traz esperança, eu comecei a, em Deus, encontrar um futuro de paz. Então, o que nós podemos aprender com esse contexto? E para ilustrar esse contexto, eu trouxe uma história para nós hoje que diz o seguinte: havia uma criança. E essa criança, ela tinha um cachorrinho que ela amava muito, era uma menina que tinha um cachorrinho que ela amava muito. E esse cachorrinho, ele vem a morrer. E essa criança, ela fica muito triste, ela vai para o seu quartinho, começa a chorar, fica ali amuada, e ela vai para a janela do seu quarto na expectativa que o cachorrinho dela possa voltar para casa novamente. Só que ela fica ali dias e dias e o cachorrinho dela não volta mais. Até que um dia o seu pai vai até ela e fala assim: filhinha, vamos na janela do quarto do papai que eu quero te mostrar algo. E aquela criança vai. Quando essa criança chega do outro lado na janelinha do quarto do pai, ele fala assim: filha, tá vendo esse jardim? Você lembra dessa rosa? E ela fala assim: sim, papai. Quando nós plantamos essa rosa, ela era um galho sequinho. Mas olha como ela tá bonita hoje, né, papai? E aí, o que acontece? O que a gente pode aprender com essa história? É que na nossa vida existem duas janelas. A janela da desesperança e a janela da esperança. E o pai dessa criança representa Deus, nos chamando todos os dias para nós irmos para outra janela. Uma janela onde ele tem um jardim preparado para as nossas vidas. Às vezes, nós ficamos por dias, ou às vezes anos, ou às vezes uma vida inteira, olhando para uma janela de desesperança, para uma janela, às vezes, de dor, de frustração, esperando que algo possa voltar a ser como antes, ou que a gente possa mudar algo do passado. E aí a gente passa a nossa vida inteira com uma expectativa errada, no lugar errado, e na janela errada, na janela da desesperança. Mas quando nós escolhemos ir para outra janela, aonde tem um jardim, aonde é a janela da esperança, nós conseguimos buscar em Deus um futuro de paz. Porque nós começamos a colocar a nossa expectativa na pessoa certa. Então, qual é o significado dessa história de hoje? Olhe para a janela certa. Nós estamos vivendo um tempo de muitas informações. E nós precisamos ser bem seletivos quanto a elas. Nós precisamos ser seletivos. Porque se as informações são boas, precisamos ser informados do que está acontecendo, mas nós precisamos ser seletivos. Muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão
nesse contexto de pandemia, estão vivendo medos, pânicos, e o que nós precisamos entender é que nós precisamos, o problema é real, nós estamos vivendo um problema real, só que nós precisamos colocar os nossos pés no chão e começarmos a olhar para a janela certa, olhar para aquilo que nos traz esperança e parar de ficar olhando para a janela da desesperança. Então, esse é o contexto que eu quero falar para nós hoje. E eu fui buscar o significado da palavra esperança. E o significado da palavra esperança, dentre alguns significados, eu encontrei alguns, que diz assim: a palavra esperança vem do latim, que significa esperare, sentimento que leva o homem a olhar para o futuro. Esperança, ato de esperar alguma coisa, expectativa em alguém. Então, aonde está a tua expectativa hoje? Um dos significados de esperança: fé, confiança, esperar e perseverança. No sentido bíblico, esperança é virtude que completa as 3 virtudes teologais: fé, caridade e esperança. Tudo isso que lemos são definições de esperança. Então, lógico que o contexto de esperança, ele é muito amplo. Se a gente for buscar o significado em cada contexto, a etimologia, então tudo isso é muito amplo. Mas eu trouxe aqui para nós um pequeno resumo sobre esperança, que vem do latim, origem do latim, que significa esperare, esperar algo, colocar expectativa em algo. E aí a pergunta fica para eu, para você no dia de hoje: aonde você tem colocado a sua expectativa? Qual janela que você está olhando? A janela da desesperança, a janela das coisas daqui, ou a janela do futuro de paz que o Senhor tem reservado para nós? Olhe para a janela certa. O meu convite e a minha reflexão para as nossas vidas no dia de hoje é: olhe para a janela certa. Márcia, como que eu vou conseguir, no meio de um caos, encontrar esperança? Jeremias mostrou que é possível, no meio de um caos, nós encontrarmos esperança, colocando a nossa expectativa na pessoa de Deus, não no momento presente, mas no momento futuro em Cristo Jesus. E como nós vamos encontrar esperança? Paulo encontrou esperança dentro de uma prisão. Paulo e Silas estavam dentro da prisão, e vai dizer que por volta de meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Imagina você o cenário de um presídio, que é um lugar horrível, que você tem que estar ali todos os dias, com as mesmas pessoas correndo risco de alguém ali talvez te matar, mas dentro de um cenário caótico. O apóstolo Paulo conseguiu ver esperança. Então que nós possamos, olha o que Paulo vai dizer em Romanos, no seu capítulo 15, no seu versículo 4. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Então Paulo vai dizer o seguinte: eu só consigo ter esperança dentro de uma prisão porque eu estou confiante na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, quando nós começamos a nos alimentarmos com a palavra de Deus, nós vamos conseguir ter esperança de um futuro em Deus melhor. Em Romanos 5,5 diz: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derrama o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. A esperança em Deus, quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, Ele não nos deixa decepcionados. Talvez você viveu decepcionado a vida inteira, ou às vezes até nós vivemos decepcionados, porque nós estamos olhando para a janela errada. Nós estamos olhando para o cenário atual. E nós estamos deixando de fazer como Paulo. Como que Paulo vencia a desesperança dele? Porque o contrário de esperança é desesperança. Então, como que Paulo vencia a desesperança dele? Paulo, como homem, também tinha desesperança. Mas como que ele venceu? Olhando para a cruz. E ele sempre dizia o seguinte:
Não que eu tenho alcançado, mas eu sigo, é um caminhar, é um prosseguir. Eu sigo para o alvo, eu estou numa corrida e eu corro com paciência para um futuro maior, um futuro em Deus. Então, quando nós olhamos para esse contexto de esperança, o Senhor nos convida hoje, Ele convida eu, convida você a olharmos para a janela certa. Hoje essa é a mensagem que eu deixo para você. Qual janela que você está hoje? A janela do medo, da incredulidade, a janela do abandono, a janela esperando que o passado volte, a janela talvez da frustração, a janela da culpa, a janela da vítima, de vitimização, ou você está na janela do jardim, ou você está na janela da esperança. O cenário não é bom, o cenário é caótico, mas eu sei em quem eu tenho crido, e por minha causa ele se levantará. Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa esperança, ela vai além de tudo isso que nós estamos vivendo aqui. Ela vai para algo que é transcendente. Ela vai para algo que é um lugar em Deus, que só nele nós podemos ter descanso. É aquilo que Davi, ele vai dizer, e eu peço muito isso a Deus, que ele me ajude também, porque somos pessoas, somos seres humanos e às vezes nós estamos nessa janela de desesperança. Ou ora nós estamos na janela da desesperança, ora nós estamos na janela de esperança. São dias e dias, altos e baixos. Mas o Senhor todos os dias está nos convidando, vem para a janela do jardim que eu tenho preparado para vocês. Então, qual é a janela que você está hoje? Então, essa é a palavra que eu deixo para a tua vida. E eu sempre peço aquilo que Davi fazia. Davi, mesmo sendo perseguido, mesmo as pessoas querendo matar Davi, ele dizia assim, eu deito e durmo, porque o Senhor me sustenta. Talvez eu falo para alguém hoje que você não tem nem dormido mais, nem os remédios estão fazendo efeito. Mas o Senhor te convida a você deitar nessa noite, a você deitar nesse dia de hoje, dorme bem, porque Ele está cuidando de você. O Deus que cuida de nós, Ele não dorme. Então, o Senhor está nos convidando a você fazer uma escolha hoje. Olhe para a janela certa. Ele está te convidando a vir para outra janela. Então, eu espero que você gostou dessa mensagem. E eu peço a vocês que no final desse vídeo, vocês comentem, Márcia, eu estava na janela da desesperança, mas ao ouvir essa palavra, eu estou na outra janela. Eu estou na esperança de um futuro em Deus de paz, de um futuro em Deus de esperança. Então deixem os seus comentários, porque vai me ajudar no entendimento daquilo que você entendeu nesse vídeo e vai me ajudar também, vai me trazer, sabe, uma expectativa boa, sabe? Então eu peço a vocês que ao final desse vídeo vocês deixem aí seu joinha, deixem aí seus comentários e compartilhem esse vídeo. Talvez você vai mandar para alguém que está no fundo do poço, sem expectativa de nada, e ao ouvir essa palavra vai começar a se identificar e falar assim, opa, Deus está me chamando para ir para outra janela. Deus tem um jardim para mim. Deus tem uma história nova para mim. Então, compartilhe aí esse vídeo, dê o seu like e me ajude a divulgar a palavra de Deus. Um grande abraço da Márcia Rosa.